E aí, turma, beleza? Esse é mais um Papo de TI, o primeiro podcast de infraestrutura de TI do Brasil. E nesse episódio vamos falar sobre uma necessidade das empresas que possuem crescimento exponencial nas suas operações de TI. Meu nome é Wagner Aledo, seja bem-vindo. É isso aí, turma. Estamos aqui então no segundo episódio da segunda temporada do nosso podcast Papo de TI, o primeiro podcast especializado em infraestrutura de TI do Brasil. E hoje a gente está com um time muito legal aqui, todo mundo de forma virtual, respeitando o isolamento social que esse momento nos exige, para falar de um tema assim que é bem recorrente no dia a dia de quem trabalha com TI e dos empresários que precisam investir em TI para transformar suas empresas. Como ganhar escala nas operações de TI sem pagar a mais por isso? Na verdade, o que a gente observa no dia a dia das empresas e das áreas de TI é uma dificuldade muito grande em mensurar com precisão todo o crescimento futuro de consumo de processamento, de armazenamento de dados, sobretudo para empresas que têm um grande volume de operações. É sempre um problema decidir o tamanho do investimento que deve ser feito. Na grande maioria das vezes, compra-se um pouco a mais para ter uma margem de segurança. E não é novidade quando às vezes a empresa cresce mais do que o esperado e aquilo que se comprou a mais não atende à necessidade, ou então o inverso, aquela sobra fica ali sobrando por muito tempo e o investimento já foi feito, já foi pago. Como lidar com isso? Como ganhar escala nas operações de TI sem pagar a mais por isso? Esse é um tema que tem surgido bastante nas nossas conversas com clientes, por isso trouxemos essa discussão com um time show de bola, de gente especialista, que vai nos dar uma visão muito bacana sobre esse ponto de vista de quem está lá na ponta tomando essas decisões e também de quem está provendo essas soluções para todos os clientes do Brasil. Muito bem, turma, então estamos aqui com um time de especialistas que vai nos ajudar nesse episódio de hoje a falar sobre esse tema TI sob consumo. Primeiro eu quero agradecer ao Eduardo Guzmão, que é especialista da Hewlett Packard Enterprise e HPE Pointnext. Eduardo, valeu por aceitar o convite de estar aqui com a gente hoje. Obrigado pelo convite, é um prazer poder conversar com vocês hoje, bater um papo, explanar um pouquinho do nosso portfólio como serviço e mostrar o futuro que a gente enxerga como provedor de solução para data center. Show de bola, Guzmão, nós que agradecemos. Quem está com a gente hoje também aqui nessa mesa virtual é o Diego Hoffman. Diego Hoffman, que é Account Manager da HT Solutions, atua aí há com certeza mais de 10 anos, muito mais do que 10 anos, né, Diego? Vendendo soluções de TI para diversos clientes aí em todo o Brasil. Tem uma experiência muito grande nessa área e é um prazer estar com o Diego aqui. E aí, Diego, tudo certo? Tudo certo, Wagner. Obrigado pelo convite. Vamos ver se a gente consegue colaborar um pouquinho aí com esse assunto aí que, na verdade, ele está sendo bastante discutido no dia a dia e eu entendo que ele é bastante relevante aí para o mercado, para a tomada de decisão adequada aí. Obrigado pelo convite. Tamo junto, Diego. E para completar esse time, a gente está aqui com o Lucas Camassola. O Lucas, que é gerente de serviços da HT Solutions, também tem uma grande experiência, já esteve do outro lado da mesa durante muitos anos, foi cliente e conhece bem essa dor aí de tudo que a gente está dizendo, e agora como gerente de serviços, coordena um time forte de implementação e está dentro das principais empresas do Brasil hoje. Então, Lucas, com certeza vai agregar bastante aqui para a nossa discussão. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Que isso, Wagner, para mim é uma honra. Muito obrigado aí pelo espaço. Espero contribuir aí com a discussão. Acho que é um tema bastante pertinente aqui, o momento que a gente está vivendo hoje em dia. E vamos discutir, vamos conversar aqui para ajudar o nosso pessoal que nos escuta a chegar aí à melhor decisão do seu ambiente de tecnologia. Show de bola, turma. Vamos conversar então primeiro com o Diego, né? O Diego está muito próximo aos clientes e conhece bem as dores que tem afetado o pessoal hoje em dia. Transformação digital nunca esteve tão em voga, nunca a gente esteve discutindo tanto como acelerar o desenvolvimento tecnológico das empresas, né? E aí, Diego, a minha pergunta para você é a seguinte: você está em contato direto mesmo com o cliente, como a gente falou. O que você tem percebido que são os principais desafios e também os receios, né, que o responsável pela infraestrutura de TI das empresas está enfrentando hoje, quando ele busca soluções aí para acompanhar
esse crescimento absurdo das demandas? Bom, Wagner, o que eu tenho percebido aí em diversas reuniões, diversos contatos com os clientes, tanto no âmbito público e no privado, os clientes estão muito preocupados em fazer a aquisição correta, né? Não se sabe se mudou bastante essa questão de quanto que a empresa vai crescer, né? A gente vem de um passado de uma economia que tu tinha mais previsibilidade, né, de crescimento das empresas. Entretanto, a gente entrou numa era agora que, com o crescimento exponencial da digitalização, né, de diversas formas, seja do processo fabril, seja do aluno na faculdade, ou seja, até de um banco digital, fica muito complexo tu conseguir dimensionar a tua infraestrutura. E a empresa, do lado dela, ela não quer errar isso, né? Então, muitas vezes, ela acaba terceirizando isso. Se discute bastante essa questão de cloud, de externalizar esse problema, mas aí também tem um advento da segurança, né? Tá, eu preciso colocar na nuvem, né? Quais são os meus riscos para o meu negócio? As empresas, os decisores estão preocupados com isso, né? Então, o primeiro ponto de comprar o que é correto, o adequado, conseguir mensurar e, em conjunto disso, também estar pronto para um crescimento exponencial que tu possa ter, seja numa questão de um novo serviço, numa aquisição de outra empresa, né? E essas pessoas, elas têm que estar mais seguras para a decisão. Então, elas são muito cobradas pela empresa de fazer a aquisição correta, né, adequada, e também que ela esteja de acordo com o momento da empresa. E o que eu tenho notado bastante, além disso, é que muitas vezes se opta por uma compra mais enxuta de uma infraestrutura e o cliente entende que isso vai ser o suficiente para ele, porém, muitas vezes acaba acontecendo uma necessidade de upgrade, seja de processamento, armazenamento, conectividade, e entra um novo processo de negociação. Porém, a empresa precisava daquele recurso para ontem, né? Muitas vezes isso que acontece. E nesse processo de aquisição, muitas vezes demora mais 30 dias de negociação, todo o processo de autorização, toda uma questão também de entrega, implementação. Então, esses são os pontos que eu tenho visto bastante aí no mercado que eu atuo, que têm sido os desafios dos clientes. Muito bem colocado, Diego. E aí eu quero trazer um pouco o Lucas para essa discussão, né? Porque o Lucas, ele é gerente de serviços, e aí esses problemas que o Diego apresentou, né? Que de fato são as dificuldades que os clientes têm tido que achar formas criativas de lidar, né? Isso tem aberto um leque de novas opções de aquisição. E aí, Lucas, o que você tem observado? Assim, quais são as formas de acompanhar o crescimento dos clientes aí que o mercado tem apresentado? Perfeito, Wagner. Olha, eu quero fazer até um parênteses aqui no que o Diego comentou, porque como tu mesmo na minha apresentação comentou, eu estive do outro lado da mesa, eu sei onde o calo dói, onde o cinto aperta. E eu lembro muito bem que nas empresas onde eu trabalhei, geralmente era feito uma grande aquisição de TI por ano. E sempre éramos muito cobrados que essa compra, né, servisse para o ano todo, atendesse aos projetos, né, para que não fosse necessário fazer uma segunda compra. Então era normal que o gestor de tecnologia sempre guardasse uma carta na manga, né, um espaço a mais, algo que ele tivesse um fôlego extra em caso de uma necessidade. Então eram maneiras que até então os gestores de TI utilizavam para trabalhar, né, faziam uma compra muito planejada no ano e guardavam sempre um respiro a mais aí para em caso de algum problema acontecesse e não ser pego de surpresa. Hoje em dia, né, a gente vê aí a TI como consumo, sobre a forma de consumo, né, cada vez mais popular, e isso ajuda muito, né, em relação a controlar o OPEX, né, a controlar o budget que a gente, dentro do ambiente de tecnologia, tem para gastar. Então fica muito mais fácil de se observar o crescimento do ambiente que o ambiente está tendo e utilizar e abrir essas torneiras ou fechá-las de acordo com as necessidades. Então é uma vertente, entendeu, que a gente vem ouvindo durante os últimos anos e está cada vez mais popular e cada vez mais em uso pelos ambientes de tecnologia das empresas. Muito legal, Lucas. Bacana você trazer esse ponto de vista de quem já esteve lá sentindo o calor da Kombi, né? E o que você falou realmente reflete a realidade. E isso tem mudado, né? E aí os principais fornecedores mundiais de tecnologia têm que se adequar a isso também. E aí vou trazer então o Guzmão para participar dessa conversa.
Eu vou te perguntar, Gusmão, a HPE hoje, com certeza, se não for o maior, está entre os maiores fornecedores de infraestrutura, de tecnologia para data centers e de TI como um todo no mundo. Como que a HPE tem endereçado essa questão? Que tipo de solução a HPE tem hoje para endereçar essa dificuldade de crescimento iminente, exponencial, como o Diego colocou? Vou deixar vocês conhecerem um pouquinho da nossa estratégia. Ela leva o conceito de cloud, mas eu não vou falar de cloud propriamente dito como já é conhecido no mercado. A ideia é usar isso como uma referência para explicar que nós entregamos a experiência de consumo parecida àquela experiência que o usuário tem quando consome TI na cloud, só que fazemos isso no data center do cliente ou aonde ele escolher. Como assim? É consumir tecnologia sob demanda no próprio data center ou em um colocation. A nossa oferta se chama Flexible Capacity, está dentro de uma marca maior que a HP criou, que é a marca GreenLake, HPE GreenLake, que nada mais é do que um ecossistema onde nós temos por objetivo habilitar o ambiente de TI híbrido, onde o cliente consegue rodar os workloads dentro de casa ou fazer o transbordo deles para a nuvem, ou vice-versa. Do mesmo jeito que ele consome workloads na nuvem e paga por isso como serviço, a gente disponibiliza a infraestrutura on-site para que o cliente possa também rodar os workloads em casa e continuar pagando como serviço. A nuvem pública nós conseguimos habilitar através dos nossos parceiros e o ambiente híbrido, no qual a parte on-premise ou on-site fica sob nossa responsabilidade com a nossa infraestrutura. Gusmão, na prática, isso funciona como? Esses equipamentos, eles ficam dentro da empresa, por exemplo, do cliente, ou isso fica num site da HPE? E além disso, existe algum tipo de flexibilidade? Ou seja, se a mesma coisa que eu encontro na nuvem, por exemplo, se eu precisar aumentar o meu processamento a partir de um determinado período, isso é possível? Legal essas duas perguntas. Vamos lá. A primeira delas, nós, a partir dessa oferta, pensamos em recursos de TI. Ou seja, a gente vai além da venda tradicional do equipamento. Obviamente que eu habilito a entrega do recurso de TI através de um equipamento. Se o cliente precisa de processamento, eu vou habilitar a entrega desse processamento on-site por colocar um servidor no data center do cliente ou no data center que ele escolher. Pode ser um parceiro, pode ser um colocation. A HP não trabalha com data centers próprios no Brasil. Então, nós temos parceiros para isso, ou, como eu já comentei, o cliente pode usar o próprio data center dele. Ah, mas ele vai comprar ou alugar ou consumir um servidor? Não necessariamente. O que ele vai consumir nesse caso é o processamento que aquele equipamento entrega. Na fase de arquitetura, a gente faz uma discussão com o cliente para entender quais são os requerimentos das aplicações que ele pretende rodar, e aí a gente dimensiona o equipamento correto para poder suprir o processamento. Eu dei o exemplo de processamento, mas pode ser a mesma coisa com storage, com backup, com a linha de armazenamento. Além disso, respondendo à segunda pergunta, nós temos dois modelos, o Pay As You Go e o Pay As You Grow. Como eles funcionam? Pay As You Go, você paga para onde você vai. Isso significa que o cliente ele vai poder tanto crescer quanto diminuir o consumo e o contrato ele é elástico. Então, para mais ou para menos, a gente acompanha a demanda e a cobrança ela é um reflexo disso. No Pay As You Grow, ou pague quando você crescer, o cliente estabelece um mínimo comprometido para suportar aquele ambiente e, se ele crescer, ele vai pagar a fatura proporcional àquele crescimento. Então, cada passo ou cada aumento no ambiente significa que ele altera para cima a linha de consumo e o contrato vai crescendo de acordo com a necessidade ao longo do tempo. Claro que caso a caso, quando a gente discute como endereçar as necessidades do cliente, a gente ajuda na nossa análise a definir qual dessas duas opções é a que melhor vai atender o cliente nos próximos anos. Além, obviamente, da parte da tecnologia, como eu já tinha citado antes.
Aí deixa eu improvisar um pouco aqui, trazer o Lucas de novo para a conversa. Lucas, se você tivesse sentado lá do outro lado da mesa e ouvisse uma proposta como essa que o Guzmão acabou de apresentar, faz sentido? Seria algo que brilharia os teus olhos ou não? Sem dúvida, Wagner, sem dúvida faz sentido, brilha o olho, dá um pingo de esperança, né, na vida tão sofrida de um gerente de tecnologia. Não, é verdade, gente, é uma vida bastante tumultuada, mas a possibilidade de você fechar uma torneira e abri-la à medida que você vai precisando, entendeu, de mais ou menos água, fazendo uma brincadeira, né, desse tipo, facilita muito a vida. O mercado dinâmico, a empresa obviamente quer atender o mercado, praticamente tudo passa por tecnologia hoje em dia. Falando-se em pandemia também, né, nem se fala, o online ficou muito mais em pauta do que nunca, né, então cada vez mais o gerente de TI precisa colocar o seu time para trabalhar e ter recursos para isso de maneira ágil, e obviamente que há momentos que esses recursos precisam ser, em decorrência do mercado, desse dinamismo, vão diminuir e precisam ser devidamente ajustados para não ficar se pagando a mais, e essa possibilidade de trabalhar com o elástico, como o Guzmão mesmo falou, fazendo uma brincadeira que é uma luz no fim do túnel, né, pro gerente em relação aos seus custos, em relação ao seu budget, como que ele vai alocar isso. Então é muito interessante mesmo. Muito legal. Ô Guzmão, mas isso é indicado para algum tipo específico de empresa? Existe algum pré-requisito para um cliente poder avaliar uma solução como essa que você nos explicou? Ale, Edu, nos últimos anos eu já venho trabalhando com diferentes clientes e o que eu vi na prática é que essa oferta ela atende muito bem clientes que consomem TI com over-provisioning, ou seja, aqueles que acabam comprando no momento inicial de um projeto uma infraestrutura que é dimensionada para os próximos 3, 4, 5 anos. Ou seja, ele vai usar essa infraestrutura lá na frente, mas ele já compra ela agora. Então ele vai ter um período no qual a ociosidade da infraestrutura vai tornar ela cara. Depois ela se paga, mas até isso acontecer se passam alguns anos. Qualquer ambiente de TI que tem essa dinâmica estabelecida, e a gente sabe, na verdade, que a grande maioria das organizações trabalha assim porque era uma prática comum de mercado, até uns anos atrás, se comprava dessa forma e os fabricantes, eles trabalhavam, faziam o sizing e comercializavam dessa forma. Agora a gente está mudando esse comportamento, porque o dinheiro de cada organização ele é muito importante quando ele está no lugar certo, que é aplicado ao negócio, imediatamente ao negócio. Então, quando a gente elimina o over-provisioning, eu estou movendo essa massa financeira para o negócio e eu passo a fazer uso específico dos meus recursos em tecnologia de acordo com a demanda que o negócio gera. Qualquer cliente que queira trabalhar com tecnologia ajustada à demanda do negócio imediata, ele é um cliente em potencial para essa oferta. A gente consegue começar a discutir para poder entregar para ele o que ele precisa usar hoje. Mas eu vou crescer. Ótimo, quando isso acontecer, o ambiente cresce junto com a tua necessidade de negócio. Pode ser no ano que vem, pode ser no mês que vem. Isso vai depender da dinâmica de mercado, aonde ele está inserido, como é que se comporta a organização dele. Em linhas gerais, a nossa oferta, ela atende às necessidades de TI, mas mais do que isso, ela endereça as necessidades de negócio de fazer consumo de infraestrutura para os seus data centers de uma maneira mais inteligente, evitando o over-provisioning e aproveitando melhor o investimento. Muito bom, Guzmão. Ficou bem esclarecido aí o teu ponto. De fato, é difícil a gente esperar resultados diferentes se estiver fazendo as coisas do mesmo jeito, não é? Então, tempos como o nosso exigem uma série de mudanças, uma série de reflexões e, sem dúvida, novas formas de aquisição de TI fazem parte hoje da pauta que precisa ser discutida por todo profissional que está à frente da área de TI de uma empresa. Eu acho que por hoje está bem bacana, acho que foi uma discussão bastante válida, uma discussão bastante rica e natural que ela começa por aqui e não termina. A gente tem uma série de outros materiais a respeito da solução da HP GreenLake no nosso site, no nosso blog e mesmo em outros podcasts que a gente já apresentou por aqui. Por hoje eu quero então
Primeiro agradecer ao Gusmão. Gusmão, obrigado por ter participado aqui conosco. Acho que a apresentação foi bastante esclarecedora e, de certa forma, ela também incomoda um pouco no sentido de fazer as pessoas refletirem aí. Não sei se você tem mais alguma consideração a fazer aí a respeito do que a gente estava dizendo. Exato, Aledo. Eu acredito nisso que você está falando. Os tempos que nós vivemos exigem mudanças. A parte legal disso tudo é que a HP ela não está se propondo a reinventar a roda. A gente, na verdade, está tentando responder ao que o momento, ao que o mundo pede com esse tipo de oferta. As pessoas hoje consomem o que elas precisam consumir, diferente do que existiu há anos atrás, onde nós vivíamos na cultura de possuir para simplesmente ter. Isso acabava se refletindo também em algumas organizações. Hoje a cultura ela mudou de uma cultura de posse para uma cultura de consumo, e a nossa oferta visa entregar exatamente isso para as organizações, entregar aquilo que elas precisam consumir, assim como elas também têm direcionado seus portfólios para entregar o que os clientes finais precisam consumir. Podem contar conosco, comigo, com o restante do time da HP, com o time da HT, todos qualificados para apresentar, para discutir, para conversar, para mostrar para os clientes como a gente aterriza isso de acordo com cada data center. Legal, Gusmão, muito obrigado. Diego Hoffman, mais uma vez participando do podcast conosco, muito obrigado pela tua participação. Um espaço aí também para últimas considerações, palavras finais. Obrigado aí pela oportunidade, Wagner, de a gente conversar um pouquinho. Para finalizar aqui a minha participação, eu acho que o que o Gusmão colocou aqui, ele está muito aderente aí às dores, os desafios aí do time de TI aí do mercado, tá? Então faz muito sentido isso de não comprar demais no início, comprar o necessário, ter espaço para um crescimento e pagar realmente pelo que tu usa e não ficar se preocupando com esse tipo de aquisição, né? Então isso aí faz muito sentido, está muito de acordo aí com o que o mercado vem solicitando, vem demandando, e eu entendo aí que as empresas que optarem por esse tipo de modelo aí, elas vão estar muito olhando a questão também de competitividade no mercado. Como o Gusmão falou, o dinheiro do negócio tem que estar no negócio. Então isso faz bastante sentido aí. Obrigado mais uma vez. Concordo contigo, Diego. E também Lucas Camassola, gerente de serviços da HT Solutions, também foi bem bacana essa tua experiência como cliente e agora como gerente de serviços. Acho que trouxe uma visão ímpar aqui para o nosso bate-papo. Quero te agradecer pela participação, Lucas, e abrir um espaço aí também para as tuas últimas palavras. Ô Wagner, obrigado. Quero dizer que foi um imenso prazer fazer parte aqui desse podcast, contribuir aí com algumas informações do mercado, como que a gente sente o apertar, né, das cobranças em relação à visão do outro lado da mesa, né? E quero dizer também que a HT Solutions, junto com o seu time de vendedores, junto com o seu time de serviços, está à disposição aí para ajudá-los a entender e atender essas novas demandas do mercado. Muito obrigado. Show de bola, Lucas. Esse foi então mais um Papo de TI. Caso você que está aí ouvindo queira saber um pouco mais de informações sobre TI, sobre consumo, sobre o próprio produto da HP, o HP GreenLake, acesse o nosso site htsolutions.com.br/HPE-GreenLake. Ali dentro tem um monte de material com mais profundidade para te ajudar a entender mais o modelo de negócio. Da mesma forma, eu, o Diego, o Lucas, o Gusmão, a gente está à disposição. Faz contato conosco, a gente pode ir na tua empresa, bater um papo, apresentar melhor a solução, fazer uma conferência, enfim. Fique livre para nos acionar aí, que eu tenho certeza que esse tipo de solução pode ser uma virada de chave importante para você e para a tua empresa. Pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos e até a próxima. Tchau, tchau.